A gente está começando hoje o quarto Perek de Shmona Prakim, certo? Até agora a gente já viu a Akdamá, o prefácio do livro, e mais 3 Prakim. Agora a gente finalmente chega ao Perek no qual o Rambam foca no conceito das Midot, na melhora das virtudes, de forma prática. Até agora ele falou de forma geral o funcionamento do ser humano, certo? Como a gente falou da outra vez, que no primeiro capítulo o Rambam definiu quem é o ser humano. Como definir quais são as 5 partes que formam ele. A gente vai falar um pouco delas hoje de novo. No segundo capítulo, o Rambam falou onde a pessoa tem que focar as energias no conceito das midot. No terceiro capítulo, o Rambam falou quais midot precisam ser tratadas, quais problemas na pessoa realmente tem que focar e tem que trabalhar isso, certo? O Rambam fez um diagnóstico, no qual o principal ponto é que só é necessário focar, dedicar energia para consertar coisas que são idiota, coisas que são constantes, problemas constantes no ser humano. Mas algo que acontece de vez em quando, não precisa trabalhar tanto esse ponto. E finalmente a gente chega aqui no quarto Perek, no como trabalhar as midot. Agora, diferente de outros livros de Mussar, tem por aí, no judaísmo, tem vários e vários livros de Mussar, certo? A gente tem o famoso Mesilat Yesharim, Tomer Dvorah, tem Mirtav Melial, tem vários livros que falam muito sobre o Mussar, sobre a ética judaica. Agora, a maioria desses livros tratam da teoria da questão. Falam muito sobre o que é o comportamento ético, tentando definir como a pessoa tem que se comportar, o que é o ideal para o comportamento judaico, sobre as midot. Você tem o livro, por exemplo, Orchot Tzadikim. Ele vai te falar sobre Gavá, vai te falar sobre como é o orgulho, quais são os problemas dele. Ele vai te falar sobre humildade, vai te falar sobre várias questões, várias midot, e ele explica como elas são, como elas funcionam. Mas poucos livros têm uma metodologia clara de como adquirir essas midot. Humildade, por exemplo. Humildade é uma coisa que a gente aprende que é bom. A pessoa tem que buscar ser humilde. Tem vários livros que vão falar do valor da humildade, como a Kadosh Baruch Hu, ele tem essa humildade já na criação, e a gente tem que aprender dele, tem que ser igual a ele, e o valor e a importância, porém poucos livros falam como chegar lá. O que você faz para alcançar isso, para adquirir essa humildade? Então hoje a gente vai ver que existem 4 metodologias, basicamente, baseado meio que no Rambam, mas a gente encontra nos nossos sábios 4 tipos de metodologia, e a gente vai trabalhar principalmente a do Rambam. Certo? Essa é a nossa meta hoje. Agora, antes de começar a conhecer as metodologias, vamos primeiro entender como são definidas, quais são os fatores para as características do ser humano. Então, o Rambam escreve em outro lugar, no Sefer Deot, o Rambam escreve lá o seguinte, ele fala que todo ser humano, toda pessoa, tem características diferentes, certo? A gente conhece pessoas por aí, tem alguns que já nascem com uma característica um pouco diferente dos outros, mesmo irmãos que cresceram na mesma família, às vezes eles são diferentes. Certo? Se a gente pegar a Parashat Shavua, Yaakov e Esav, 2 irmãos gêmeos que cresceram na mesma família, com os mesmos pais, e saíram completamente diferentes. Então, o Rambam fala o que define as características do ser humano. E ele fala que tem 3 coisas, tem 3 fatores, e isso daqui também aparece no livro Orchot Tzadikim, e por acaso eu fiz um curso de psicologia na faculdade que justamente na psicologia também são esses 3. Quer dizer, isso daqui é um consenso entre todo mundo que trabalha com relação a Nefesh. O Rambam fala o seguinte, tem midot da pessoa que elas são de nascença. Você nasce com isso. Você nasce dessa forma, certo? Tem crianças que desde pequenas você percebe que eles são crianças bem organizadas, bem arrumadinhas. Tem outras crianças que nascem já uma bagunça, certo? Cada um nasce de uma forma diferente. Tem coisas que são de nascença. Outra coisa que é de nascença, mas não é exatamente igual, são midot em que a pessoa ele tem uma propensão a ser dessa forma. Ele tem uma inclinação a agir assim. Ele não nasce com isso, mas ele adquire isso com muita facilidade. Agora a gente pode pensar, talvez, alguém que nasce com uma capacidade musical ou para algum esporte, ele tem muita facilidade para isso. Se ele não trabalhar, ele não vai adquirir. Mas quando ele trabalha, ele foca nesse ponto, ele adquire as coisas aqui muito mais rápido, muito mais fácil que outras pessoas. Esses 2 lados, midot que a pessoa já nasce com ela, ou midot que a pessoa ele tem uma inclinação mais fácil para adquirir eles, isso daqui já está no automático, a gente não tem muito controle.
A gente pode trabalhar isso um pouquinho, mas a Nefesh já cresce com ela. O terceiro ponto, a terceira coisa que o Rambam traz, que forma a característica, forma a personalidade da pessoa, são as influências externas. São os amigos, é a família, a escola, o que ele aprende, o que ele vê, o que ele ouve durante a vida. Tudo que a pessoa passa durante a vida influencia sobre quem ele é. Então a gente pode pegar, vamos pegar o caso de Yaakov e Esav. Os dois nasceram gêmeos, certo? Na mesma família, viveram na mesma sociedade, no mesmo lugar. Por que eles saíram tão diferentes? O que mudou? Como faz que dois irmãos gêmeos acabem saindo, eles têm o mesmo DNA, eles têm a mesma genética, eles têm tudo igual. Como eles acabam se tornando pessoas diferentes? Então, um lado realmente é de nascença. Cada um nasce diferente, ele recebe uma neshama diferente. Certo? Como a Gemara fala em Nidá, que antes da pessoa nascer, lá em cima já definem como ele vai ser exatamente. Como vai ser formada, quais são os ingredientes que formam a nefesh dele. Depois ele pode trabalhar, ele pode mudar, mas ele já nasce de uma forma determinada. Então eles já nasceram diferentes. E também as escolhas que eles fizeram, os amigos que eles fizeram, que eles ouviram, que eles viram por aí, influenciou. Então essas três coisas, o que é de nascença, o que a pessoa já nasce com uma inclinação para isso, e o que a pessoa adquire durante a vida, essas três coisas formam a personalidade da pessoa, as características da pessoa, certo? Esses são os três fatores que o Rambam traz em Ilhot Deot. Não me engano? Sim, em Ilhot Deot. Agora, como trabalhar isso? Tá bom, a gente nasceu com alguma coisa, a gente nasceu de determinada forma, com características específicas, ou passaram 10, 15, 20, 30 anos, e a gente decide agora mudar. Como se muda? Como se transforma suas características? Como se melhora as midot? Você quer se tornar alguém mais respeitoso, alguém que respeita mais as pessoas, alguém que julga as outras pessoas para o bem. Sabe, às vezes você ouve um shiur sobre Laduna Dave Kavshut, julgar as pessoas, um shiur muito interessante, muito legal, você fica empolgado e você coloca isso na prática. A primeira pessoa que você vê fazendo uma coisa errada, você já acha 1000 formas de explicar o que ele está fazendo. A segunda pessoa também, a terceira já não tem 1000, você tem 500. Depois de um tempo, isso vai diminuindo, vai caindo, e nem sempre sobra alguma coisa. Então, realmente, como colocar todas essas midot, todo esse conhecimento para dentro? Como realmente mudar quem você é, as suas próprias características? Então, para isso, a gente vai trazer o que o Rambam trouxe lá atrás, as cinco formas que definem a pessoa, certo? As 5 forças que existem dentro da Nefesh. Isso vai mostrar para a gente quais são os 5 métodos de mudar, as 5 metodologias. A parte do instintivo, que é a primeira do ser humano, que a gente falou, o bebê no começo da vida, ele só tem o lado instintivo, fisiológico, isso daqui não tem muito o que fazer, a gente não tem controle, não tem como trabalhar. Então, isso daqui vai ficar de fora. A segunda coisa que a gente viu, que no desenvolvimento do ser humano vai formar ele, vai definir quem ele é, são 5 sentidos. Certo? A criança, depois de 6 meses mais ou menos, ele vai crescendo aos poucos, ele vai começando a perceber os 5 sentidos, a audição, ele coloca tudo na boca, ele gosta de ver. Essa parte é a segunda parte do desenvolvimento do ser humano. Aqui a gente vai ver que o Rambam coloca a forma de mudar as midot. Tá bom? Por enquanto a gente vai pular, não vamos ver esse por enquanto, certo? Na continuação a gente vai ver. Isso aqui é só uma introdução para o Perek, certo? Eu estou trazendo algumas questões que o Rambam vai trazer mais para frente nesse capítulo, mas só para a gente entender o que está acontecendo. Então, vamos deixar os 5 sentidos de lado por enquanto, a gente já volta para eles. No desenvolvimento do ser humano, a gente falou, depois dos 5 sentidos, o que se desenvolve? A imaginação, certo? A criança, lá pelos 4, 5, até 10 anos, ele vive meio que no mundo da imaginação. A imaginação é o que tem de mais forte para ele. Aqui, já aparece uma das metodologias de como mudar, como melhorar, como se tornar alguém bom. Aqui ela digamos assim, levemente judaica, que é a questão da meditação, certo? A meditação judaica, não vamos entrar aqui nessa questão como funciona exatamente, mas a meditação de forma geral, ela tem um lado judaico também, que a gente encontra em vários, principalmente no Rav Nachman de Breslov, a gente encontra bastante a questão da itbodedut, de refletir, de meditar. Então, aqui é uma forma da pessoa trazer para dentro a forma correta de viver. Ele medita sobre o comportamento dele, sobre como ele gostaria de ser, como ele gostaria de agir. E esse pensamento, essa imaginação, pode transformar a pessoa. Se a pessoa passa muito tempo pensando
em determinado comportamento, ele fala, olha, eu sempre vou jogar as pessoas para o bem, ele começa a imaginar vários casos e várias situações, e como ele poderia jogar, aos poucos isso vai virando parte dele, ele consegue realmente adquirir essa midá. Então, essa parte da imaginação, ela é menos conhecida e ela é menos usada também. As duas mais famosas estão nos próximos passos da evolução do ser humano. A gente falou que o quarto passo da evolução é o sentimento, é o regesh. A criança, depois dos 10, 11, 12, ele começa a viver mais num mundo de sentimentos. Ele perde um pouco da questão da imaginação e o que motiva ele, as decisões dele são baseadas basicamente no sentimento. Eu gosto, eu não gosto, eu quero, eu não quero. Aqui aparece já no Rav Israel Salanter usar o sentimento como forma de melhorar as midot. O Rav Israel Salanter é quem começou o que é chamado de Tnuata Mussar, o movimento do Mussar, o movimento do estudo da ética. Até então, mais ou menos uns 150 anos atrás, 100, 150, não se estudava muito Mussar nas yeshivot. Nas yeshivot, onde os Bahurim, onde os grandes alunos sentavam e estudavam basicamente Gemara e um pouco de Humash. Não se estudava Mussar, não se estudava livros de ética, como o Mesilat Yesharim, por exemplo. Não era um livro comum. Esse Rav Israel Salanter viu que começou a ter uma necessidade muito grande, porque começaram a se criar pessoas que tinham muito conhecimento de Torá, muito conhecimento de Halachá, mas sem um comportamento ético compatível. Então ele começou o que é chamado Tnuata Mussar. Tem uma história bonita e interessante dele, que ele ia de cidade em cidade, dando drashot, dando aulas, dando shiurim, para empolgar as pessoas e trazer eles para esse movimento do Mussar. E certa vez ele chegou numa cidade que tinha muita gente que não gostava da ideia dele, muita gente que achava que dedicar tempo para estudar Mussar é desperdício. Você podia estar estudando outra coisa, para que você vai estudar Mussar? Então, quando ele foi subir para a drashá, ele tinha preparado uma folha que ele tinha as fontes, o que ele queria ensinar, e alguém mudou essa folha, mudou todas as fontes, todos os mekorot que ele queria trazer. Ele subiu lá para dar a drashá, para dar o shiur dele, dar a palestra, e ele olha para a folhinha que ele tinha preparado, e o que está escrito lá não é o que ele tinha planejado. Ele tinha planejado uma Gemara aqui, uma frase de lá, ele tinha planejado exatamente o que ele queria falar, e alguém trocou tudo. Ele fica lá 1, 2 minutos olhando para a folha, assim conta a história, e depois de 2 minutos, ele fala, olha, eu sinto muito, mas eu não vou poder dar o shiur hoje, trata de amanhã, em um outro horário, e desce. Aí foram perguntar para ele o que aconteceu. Você veio dar a drachá, você veio dar a sua palestra e de repente você desceu e foi embora? Ele falou para eles o seguinte, olha, alguém mudou a folhinha, alguém mudou os mekorot, as fontes que eu tinha planejado, que eu tinha preparado. E a verdade é que com o que colocaram lá, por acaso, eu poderia dar um outro shiur. Poderia dar um shiur novo completamente, baseado no que estava escrito lá, sem ter preparado. Mas eu sei que se eu fizesse isso, eu ia sentir um pouco de orgulho. Alguém veio e mudou as minhas fontes, colocou qualquer coisa lá, uma coisa nada a ver com a outra, eu consegui criar, baseado nisso, um shiur fantástico, eu ia sentir orgulho. Eu não posso começar o movimento do Mussar com um sentimento de orgulho. Ele falou, não posso começar dessa forma. O movimento de Mussar tem que começar com humildade. Essa é a base das midot. Essa é a base, a midá mais básica das virtudes. Então, não posso começar o movimento dessa forma. Esse Rav Israel Salanter, ele começou realmente esse movimento do Mussar, que levou um estudo de ética, de moral, para as yeshivot. E ele fala que a forma da pessoa melhorar, a forma da pessoa consertar quem ele é através do regesh, é através do sentimento. Então ele fala que a pessoa tem que pegar ma'amarim, frases da Gemara, frases de livros de Mussar, e ficar repetindo e repetindo e repetindo com muito sentimento, com muita vontade. Então você pega frases que dizem que a pessoa ele tem que ajudar os outros e você repete isso com sentimento, tentando sentir aquilo. E o sentimento é capaz de interiorizar para a pessoa essa questão. Interiorizar para a pessoa o que ele está pensando, o que ele está falando. Então ele fala que a metodologia correta para mudar as midot da pessoa é usar justamente o regesh, usar justamente os sentimentos. Se você falar com muito sentimento, com muita vontade, psukim, ou frases de Hazal, ou partes de livros que falam sobre midot, se você falar isso com muita vontade, com muito sentimento, uma hora isso entra. O sentimento, ele transforma a personalidade, a nefesh da pessoa. Essa é uma metodologia. A próxima metodologia, a gente falou que na continuação, na evolução do ser humano, depois dos sentimentos, o ideal é que venha a maturidade no qual, o racional, no qual a mente controla a pessoa.
certo? Esse é o quinto passo da evolução. A gente falou isso bastante no primeiro capítulo, a gente tem lá, foram 6, 7 shiurim sobre o assunto. O racional, o intelecto da pessoa que vai definir, o que vai colocar ele no caminho. Essa forma, esse pensamento, ele também serve com relação ao Mussar. O Rav Kook escreve isso em alguns lugares, que se a pessoa ele quer adquirir uma midá, ele quer adquirir um comportamento, uma virtude correta, ele tem que pensar bastante sobre o assunto. Mas não imaginar e não sentir. Ele tem que analisar esse assunto a fundo. Você tem que pegar uma midá, você pode pegar qualquer tipo de midá, você pode pegar a midá, vamos pegar o exemplo aqui do Rambam. Você pode pegar a questão do, deixa eu achar aqui, Gvurá. Alguém que ele é gibor, alguém que ele é corajoso. Então, você começa a analisar bastante a questão da coragem, de onde ele vem, o que ele causa, por que isso é importante. Você começa a analisar isso de vários pontos, de vários aspectos, e aos poucos você vai se conectando com isso. Você vai aprendendo isso. Então, alguém que é muito medroso, ele pode estudar bastante sobre a midá de Gvurá, sobre a importância da coragem, de onde vem a coragem. Às vezes a coragem vem da emuná, da fé, de que a Kadosh Baruch Hu vai te ajudar. Qual é a fonte dela? E através disso que você vai deixando claro, você vai entendendo melhor o que é Gvurá, você vai se liberando do medo, você vai se liberando da falta de coragem. Alguém que é preguiçoso, ele começa a estudar sobre a importância de ser proativo, de aprender, de fazer as coisas, de que você está no mundo para trabalhar e não para ficar deitado dormindo. Ele começa a estudar essas questões e começa a estudar a midá de vários aspectos, ele aprende bastante sobre essa virtude, ele pega livros como Orchot Tzadikim, o Mesilat Yesharim, que mostram isso em vários psukim, de várias fontes, de várias ideias, de vários aspectos, e aos poucos isso vai transformando ele. Então ele usa a parte do dat, ele usa a parte do racional para melhorar as midot. O Rambam, e assim também o Ramban, eles usam o outro lado. Eles usam o primeiro que a gente falou, a questão dos 5 sentidos, a questão dos atos práticos, o que você vê, o que você ouve, o que você consegue mexer, não é exatamente os 5 sentidos, mas eles falam que a pessoa ele tem que, no momento em que você se comporta de determinada forma, você age de determinada forma, aos poucos isso vai se tornando parte de você. Então, o Ramban tem uma famosa Igeret, uma famosa carta do Ramban, que é chamada Igeret Ramban, a carta do Ramban. Ela se encontra em basicamente todos os Sidurim, às vezes é logo depois da Tfilat Shacharit. Nesse Sidur, por acaso, a primeira coisa que tem no Sidur é essa carta do Ramban. Tem gente que costuma ler ela todo dia, uma vez por semana, uma vez por mês. O Ramban fala que a pessoa tem que ler uma vez por semana essa carta, ficar muito acostumado com ela, lembrar ela de forma até de cor. Então, o Ramban fala nessa carta o seguinte: תתנהג תמיד לדבר בנחת כל דבריך לכל אדם בכל עת. Certo? Tem até música dessa carta do Ramban. O Ramban fala o seguinte: a pessoa ele tem que se acostumar a se comportar sempre, a falar benachat, a falar de forma tranquila, de forma calma, com todas as pessoas, em toda situação. Ou seja, o Ramban fala, se a pessoa usar um tom de voz tranquilo, um tom de voz calmo o tempo todo, o que isso vai trazer para ele? O Bazet Natsel Minakas. Isso vai salvar ele da midá de raiva. Ou seja, o Ramban fala o seguinte: como você se livra da raiva? Como você se livra do nervosismo? Se comporta o tempo todo de forma calma. Sempre que você conversar com alguém, sempre que você falar com alguém, fala com alguém sempre de forma calma e tranquila, num tom de voz baixo. Isso daqui vai trazer para a pessoa a calma e vai liberar ele do nervosismo. Certo? Só entre parênteses, o CAS, de onde vem o nervosismo? O CAS, ele vem de uma disparidade entre o que eu queria e o que eu realmente é. Eu queria muito uma coisa, eu tinha uma grande expectativa, eu esperava alguma coisa da realidade, e no fim ela saiu outra coisa. Essa disparidade, essa diferença entre o que eu esperava e o que é na prática, é o que traz a raiva para a pessoa. Ou seja, quando você tem 2 níveis, a minha expectativa e a realidade em si, você cria esse nervosismo. O Ramban fala, se acostuma a falar sempre calmo, sempre com tranquilidade, com todo mundo, sempre no mesmo tom de voz. Quando você usa sempre o mesmo tom de voz em qualquer situação, aos poucos isso vai te liberando dessa disparidade que geralmente gera o nervosismo e a raiva. Então você faz um ato prático, um ato físico, que aos poucos ele vai interiorizando e transformando a pessoa. E o Ramban, aqui no nosso Pérec, o Ramban, na continuação, ele também vai falar isso.
Ele vai falar que a forma com a qual a pessoa ele adquire midot tovot, a forma como a pessoa adquire boas virtudes, um bom comportamento e todas as midot que ele vai trazer aqui para frente, é através de atos. Quando ele faz um ato atrás do outro, atrás do outro, atrás do outro, de novo, de novo, de novo, aos poucos isso vai se tornando parte dele, certo? Então isso daqui seria basicamente a terceira metodologia conhecida. Tirando a parte da meditação, a gente tem 3 formas de adquirir midot. O Rambam e o Ramban falam sobre atos práticos. Se comporta de determinada forma, aos poucos você vai viver assim. Define qual é o comportamento da humildade, qual é o comportamento da bondade, da coragem, age dessa forma, age assim várias vezes durante a vida, e aos poucos você vai interiorizar isso. Rav Salanter fala para usar o sentimento. Pega frases, pega psukim, repete eles com vontade, com sentimento, e vivendo isso, aos poucos se torna parte de você. O Rav Kook fala para usar o intelecto. Analisa, aprende bastante sobre uma amidade, vários aspectos, e aos poucos você vai interiorizar isso. Então, a gente vai ficar principalmente no Rambam. O que é importante no Rambam aqui é o seguinte, tem uma frase famosa também, do Sefer HaChinuch. Sefer HaChinuch é um livro que ele escreve quais são as 613 mitzvot, quando se tem que cumprir elas, quem precisa cumprir, a partir de qual idade. Ele fala um pouquinho sobre cada mitzvah. E ele tem uma frase lá famosa que diz, Achrei ha'ma'asim nimshachim ha'levavot, que o Achrei ha'ma'asim, atrás dos atos, seguem o coração. Ou seja, o coração ele vai atrás do comportamento da pessoa. É basicamente a ideia do Rambam também. Achrei ha'ma'asim, atrás dos atos da pessoa, segue o coração. Então, por exemplo, você tem dificuldade de acordar para tefilá, você não consegue levantar. O que você faz? Você começa a agir como se a tefilá fosse a melhor coisa possível para você e você sai correndo. Você acorda de manhã, você não vai andando para a sinagoga devagar, com tranquilidade. Você corre. E esse correr vai criando dentro da pessoa uma impressão, uma ideia de que, olha, eu estou correndo por quê? Porque a tefilá é alguma coisa que é boa, eu gosto, eu quero. Então, aos poucos, você vai se aproximando disso. Certo? Então, a Achrei acima, atrás dos atos da pessoa, Nimshachim Levavot, o coração segue. Porém, tem que deixar claro aqui que essa shita, essa forma do Rambam, do Ramban, do Sefer HaChinuch, não é igual ao que é chamado, é conhecido da psicologia como behaviorismo. Behaviorismo te fala, olha, haja assim, você vai se tornar dessa forma. Lá é uma coisa robótica, certo? Se você faz isso, você recebe recompensa, se acostuma a fazer isso e assim você vai se mantendo desse jeito. Lá está falando somente dos atos, não está falando de realmente interiorizar uma questão. E mais importante, lá você está fazendo uma coisa que não tem sentido. Você aprende a fazer um ato que é sem sentido nenhum. O que o Rambam está falando aqui, você está buscando uma midah, você está buscando um comportamento que você próprio já tem uma intenção de fazer isso. Você próprio já quer isso. Você já tem um lev, você já tem um coração querendo isso, você está só buscando interiorizar esses atos. Atrás dos atos seguem os corações, o coração já existe, você já tem a vontade. O ato vai só aperfeiçoar a sua vontade. Vai só transformar ela em algo mais firme, mais forte e mais claro dentro de você. Certo? Então não é behaviorismo, age assim, você vai viver dessa forma e acabou. Não, você está tentando viver de algo que você já está conectado com aquilo, você só não conseguiu colocar na prática. Então, isso que o Rambam fala para a gente. Esse é o primeiro ponto aqui do Rambam, que é importante para a gente poder continuar aqui o livro. E a segunda questão é o que o Rambam traz aqui logo no começo do Perek. O Rambam fala o seguinte, vamos pelo menos começar o Perek hoje. Fala o Rambam o seguinte, Perek Revi, Birfuat Cholei HaNefesh, como curar as doenças da Nefesh. Como curar as doenças da psicologia, da personalidade, da característica da pessoa. הפעולות אשר הן טובות הן הפעולות השוות, הממוצעות בין שתי הקצוות, ששניהם רע, האחד מהם ניטול והאחר חיסול. והמעלות הן התכונות נפשיות וקניינים המוצאים בין שתי תכונות רעות, האחד מהם יתרה והאחרת חסרה. Fala o Rambam o seguinte, o que é o caminho ideal? Qual é o caminho que a pessoa tem que perseguir? Qual é o ideal? Fala o Rambam, é o caminho do meio. A pessoa tem que buscar estar sempre no caminho do meio, certo? É famoso... Esse Perek aqui é bem famoso, ele aparece em vários lugares, como for chamado de Shvil HaZahav, o caminho de ouro do Rambam, Derech HaEmtza, também o caminho do meio do Rambam. O Rambam fala que a pessoa ele tem que buscar estar sempre no meio das midot. Então, só um exemplo que ele traz mais para frente.
Tem a pessoa que é extremamente medrosa, esse é um katse, esse é um limite, esse é um extremo. E tem a pessoa que ele não tem medo de nada, ele se coloca em risco sem pensar duas vezes. Esse é o outro extremo. Falorama, os dois extremos são problemáticos. A pessoa tem que buscar sempre o caminho do meio. Ele é corajoso, mas ele é cuidadoso. Ele não se coloca em qualquer situação, mas ele não tem medo de tudo. A gente vai falar mais para frente quando chegar lá. Foi só um exemplo. Ou o primeiro exemplo que o Rama vai trazer, a gente fala semana que vem, Bezerra Hashem, alguém que ou ele adora comer, ele tem muita vontade de comer, sentir prazeres e sentir tudo isso, e tem outra pessoa que é completamente apático, não sente nada. Os dois extremos são problemáticos. A pessoa tem que buscar sempre o caminho do meio, porque o caminho do meio, ele é o realmente bom. Agora, o caminho do meio não é simplesmente uma pshará, não é só um acordo entre os dois lados, ele é uma coisa por si só. Ele é um equilíbrio por si só, certo? A gente falou lá atrás, por que o caminho do meio é o melhor? Que tem a famosa pergunta, como pode ser que Deus, que ele é bom, ele criou coisas ruins? Então, a resposta que a gente viu lá atrás diz o seguinte, Deus não criou nada ruim, ele criou tudo que é bom, ele criou todas as midot, o ser humano da melhor forma possível. Porém, quando a pessoa vai para um extremo ou para o outro, aqui acaba aparecendo o mal. E o mal, ele não é real. O mal, ele é, na verdade, o bom parcial. Por quê? Porque se a pessoa nasceu com coragem, por exemplo, no caminho do meio. Se ele perde essa coragem, ou se ele tem coragem demais, mais ou menos daquela midá, daquele caminho do meio, ele acaba tendo só, na verdade, parte daquele bom. Esse parte do bom, ele é ruim. Enquanto ele não for o caminho do meio, enquanto ele não for o equilíbrio, ele vai ser negativo. O Rama fala, a pessoa tem que buscar sempre o caminho do meio. Agora, isso daqui é muito difícil, certo? Tá sempre no caminho do meio é um pouquinho complicado, porque é muito mais fácil você ser extremista, você chegar para um dos extremos. Porque quando você está no extremo, você não tem dúvida. É muito claro a sua tguvá, a sua reação para qualquer coisa. Então, o cara que é extremamente nervoso, o cara que é extremamente apático, ele não tem dúvida. Não importa o que acontecer, ele vai reagir sempre da mesma forma. O cara nervoso vai sempre gritar e brigar. O cara apático vai sempre ignorar qualquer coisa e fingir que não aconteceu nada. O caminho do meio é mais complicado. O caminho do meio tem altos e baixos. Tem dúvida. Se eu vou para cá, eu vou para lá. Ele é o mais difícil. Mas essa é a forma real, essa é a forma ideal de vida. Certo? É como se fosse um monitor de criança. Certo? Quando uma mulher está grávida, ou qualquer pessoa que fica no monitor, que mede os batimentos cardíacos, você vê, está sempre subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo. Quando fica uma linha reta, isso daqui é problemático. Quando a gente está buscando o caminho do meio, tem que saber que ele não é estático, não é exatamente sempre igual, ele tem sempre altos e baixos, ele vai subindo e descendo. É igual a temperatura do corpo. A temperatura do corpo ideal é entre 36,5 e 37. Não tem uma temperatura específica. E dependendo da situação, se a pessoa passa do calor para o frio, pode ser que a temperatura vai mudar um pouquinho, ela vai subir e descer. Mas não tem problema, certo? Crianças, pais de primeira viagem, primeiro filho, é sempre aquela confusão. A criança chegou em 37, já vai para o pronto-socorro, está com febre. Não, tem que saber que tem sempre lá um meio termo que é aceitável. Assim também com as midot. Não pode ir nem para um extremo, nem para o outro, tem que buscar ali o caminho do meio. Embora ele seja o mais difícil de manter, tem que saber sempre que ele tem tenuot, ele tem movimentações, ele não é estático, não é sempre igual. Então, às vezes, se a gente falar que o caminho do meio entre a raiva e eu não senti nada, por exemplo, é alguém que ele tem uma calma, ele tem uma tranquilidade, mas ele sabe quando brigar e quando dar bronca, tem que saber que às vezes a raiva vai aparecer. A raiva não vai desaparecer completamente, ela vai ser usada só no momento correto. Então, saber que tem esses altos e baixos, eles não é algo estático, ajuda muito. Porque é muito difícil chegar no caminho do meio. É muito difícil achar uma personalidade que ela é equilibrada completamente em todas as situações. Então, às vezes a gente acha, olha, se eu não sou completamente equilibrado em toda a situação, então não deu certo o que eu fiz. Não, tem que saber que também, quando você está lá no meio, você tem esse jogo, você tem essa elasticidade. Entre 36,5 e 7, igual a 37, igual a temperatura do corpo. Tá bom? Então, isso aqui é uma Akdamá. Isso foi meio que uma introdução para o que a gente vai ver nesse Perek. Certo? O Rambam, como a gente já falou, a metodologia do Rambam é trabalhar nos atos. A gente já colocou lá atrás, na Kramá, na verdade, do Rambam, o Rambam já falou por que é importante a pessoa trabalhar as midot. O Rambam já falou que esse daqui é dos grandes ideais, que através disso a pessoa chega na profecia, ele chega na Hassidut, que é o nível mais alto do judaísmo. Há quem diga que o ser humano foi colocado nesse mundo só para trabalhar as midot.
Essa é a principal função do ser humano no mundo. Ou seja, a gente já viu a necessidade, a obrigação, a importância dessa questão. Agora tem que colocar na prática. O coração já quer isso, a gente já está buscando isso, o Rama vai trazer a metodologia de como alcançar, que é através dos atos. Tá bom? Então, embora o Rama vai falar bastante dos atos, ele vai explicar bastante também para deixar claro qual é o caminho correto, aonde a gente quer chegar. Sabe? Então, tem meio que um shiluv, uma mistura aqui entre definir o que é certo e errado e encontrar os atos que vão te levar a chegar a isso. Certo? Então, saber que existe essa metodologia aqui dentro do Rambam e saber que o caminho do meio é um caminho que ele tem altos e baixos, são as duas bases para a gente poder começar aqui esse Perek. Já da gente semana que vem, a gente continua. Tá bom? Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite. Espero que ficou claro.